Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Sérgio de Atualidades e hoje a gente vai falar da crise no sistema prisional dentro do Brasil, ó. Só vem! Sistema prisional brasileiro. Nós estamos em 2020 e nos últimos 10 anos, na última década, as discussões de como funciona o sistema prisional brasileiro, como é que ele acontece, quais são as suas principais falhas, ganharam uma notoriedade imensa dentro do noticiário, principalmente por conta das inúmeras rebeliões que aconteceram dentro de todo o território nacional, em especial em presídios dentro da região norte e dentro da região nordeste do país. É interessante você pegar e perceber o quê? Se a gente fosse traçar um mapa da violência dentro do Brasil, porque a gente tem que fazer a relação, é essa violência que acaba gerando um grande número de prisões, e um grande número de prisões acaba superlotando os presídios brasileiros, e a ausência de um projeto adequado de realocação desse presidiário na sociedade faz com que, na maioria das vezes, esse presidiário volte para o convívio em sociedade, acabe cometendo um novo crime que vai levá-lo novamente ao presídio. É esse ciclo que tem que ser quebrado. E para ele ser quebrado, o sistema prisional ele precisa ser revisto. Porque hoje, dentro do sistema prisional no Brasil, nós temos uma verdadeira panela de pressão. Um dos principais problemas dos presídios brasileiros é justamente a superlotação. São celas que geralmente cabem 5, 10 detentos, que vão ter 30, 40, 50 amontoados. Tanto que a maioria das rebeliões que acontecem dentro dos presídios são justamente exigindo melhores condições para esse detento. Agora, lógico, nós temos que lembrar também que dentro de um presídio existem as chamadas brigas, das facções, brigas internas dentro desses presídios. Brigas que são trazidas de fora para dentro do presídio, e isso acaba culminando num número exagerado de mortes, um número exagerado de assassinatos dentro desses presídios no Brasil. A questão dessa violência no Brasil, se a gente for pegar e resgatar, ela está associada, por exemplo, à violência moderna, ela está associada a um fim da escravidão no final do século XIX. No final do século XIX, quando a escravidão ela termina, teoricamente, no Brasil, boa parte desse ex-escravo ele vai ficar literalmente à margem da sociedade. Ele vai ser colocado para as regiões periféricas, para as áreas afastadas do centro, para as áreas de periferia, para as áreas de favela, onde, infelizmente, o poder público acabou perdendo a atuação. E dessa maneira, essas áreas periféricas, essas áreas de favela, acabaram ali se inserindo dentro da chamada cidade informal. A cidade informal é aquele espaço dentro do meio urbano, é aquele espaço dentro da cidade onde o poder público tem uma atuação mínima e que os serviços acabam sendo supervisionados, em que os serviços acabam sendo amparados pela questão do tráfico de drogas, pela questão da prostituição, pela questão das milícias. E aí, dentro desse ambiente, o nível de violência fica extremamente elevado. E aí, esse nível de violência extremamente elevado acaba gerando um grande número de presidiários. Tudo bem? Lógico, essa questão de crimes não está somente restrita a essas áreas de favela, a essas áreas de periferia. Os centros urbanos, os chamados bairros nobres, também detêm um grande número dessa criminalidade. É isso que vai fazer com que dentro dos presídios você tenha uma superlotação. Mas nós podemos tentar traçar um perfil desse presidiário hoje dentro do país. Mas antes disso, olha esse dado aqui. Tem 4 tipos de unidades prisionais no país. As penitenciárias, que são as tradicionais, as colônias agrícolas, onde esses presidiários eles fazem atividades de agricultura e de pecuária, isso acaba contribuindo para a diminuição da sua pena. A casa de albergado, que é quando você tem o quê? Um sistema de semi-liberdade para esse preso. Ele vai trabalhar, ele vai estudar durante o dia, mas à noite ele tem que voltar para essa casa, onde ele vai ter ali uma supervisão. E a chamada cadeia pública, que seria aquela cadeia dentro do município. Os presídios são aquelas instituições penitenciárias maiores, tá bom? E olha só o que é que acontece.
No Brasil, nós temos a terceira maior população carcerária do planeta. A terceira maior população carcerária do planeta. Que é um dado intrigante, enquanto a população carcerária do Brasil tende a aumentar, a população carcerária dos Estados Unidos e da China, que é um número muito maior do que o Brasil, tende a diminuir, certo? A tendência da população carcerária brasileira é o aumento. A tendência da população carcerária em países como os Estados Unidos e a China, que é uma população maior, tende a diminuir. A maioria desses presidiários é formada, olha só, por mulheres. Você tem aqui 42%, ou melhor, 42 mil mulheres presas. Nós temos dentro do Brasil 64% das pessoas que estão presas são o quê? Negras. E o estado que mais concentra a população carcerária no país é o estado de São Paulo, com mais de 240 mil presos. Um dos problemas dessa concentração aí de pessoas dentro dos presídios no Brasil é que boa parte dessas pessoas que estão presas não tiveram ainda o seu julgamento. Então você tem um número exagerado de pessoas que estão dentro da cadeia, mas que ainda não foram julgadas, não tiveram ainda suas penas estabelecidas. Isso acaba, lógico, amultuando, enchendo, sobrecarregando esse sistema prisional. E olha só, dentro do Brasil, você tem cerca de 11 mil presos. Sabe para quantas vagas? 5 mil vagas. Pronto. Só esse dado já te coloca essa questão da superlotação. Você tem praticamente o dobro do que está disponível de vagas. Isso acaba gerando essa superlotação e a briga de facções dentro desses presídios acaba provocando um número exagerado de registros de pessoas mortas dentro do presídio. Só que dentro desse presídio, essas pessoas elas deveriam, teoricamente, serem preparadas para serem inseridas novamente na vida da sociedade civil. Agora, sejamos sinceros, você e eu, só nós dois aqui batendo esse papo. Imagina você na escola, imagina você num mercado de trabalho. Pergunta depois para o seu pai e para a sua mãe. Se o dono da empresa, se o diretor da escola chegasse e fizesse o comunicado, olha, nesse exato momento, nós estamos entrando em um projeto de reabilitação de ex-presidiários. E dessa maneira, a partir de amanhã, fulano de tal vai vir trabalhar com a gente para poder ser reinserido na sociedade. E aí? Sejamos sinceros, como é que você reagiria? Como é que seus pais reagiriam? Preste atenção nisso. Além de que existir uma revisão no sistema prisional, precisa também existir uma reeducação da sociedade, para que esse ex-presidiário ele seja recebido da melhor maneira possível novamente dentro da sociedade civil. Talvez isso acabe inibindo que ele venha cometer novos crimes e acabe voltando para o presídio. Tudo bem? Daqui a pouco, lá no nosso vídeo 2, a gente vai traçar o mapa dos principais presídios existentes dentro do Brasil, como também as principais rebeliões que aconteceram dentro do nosso país nos últimos anos. Na verdade, nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas. Estou te esperando lá. Beijo, tchau, fui!